Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h17. Vamos falar com o nosso cientista político, Emir Sader, nosso colunista, especialista em América Latina, notícias internacionais, mas a gente hoje vai pedir para o Emir comentar aqui um fato que aconteceu aqui no Brasil mesmo. Olá, Emir, bom dia. Bom dia, Maidu, bom dia. Vamos começar aqui hoje, Emir, falando dessa confusão, né, que teve lá em Brasília. Presidentes da UNE e da UBS, eles foram agredidos, impedidos de falar, né, na audiência na Câmara. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, não quis ouvir os representantes aqui dos estudantes no Brasil. Como é que você viu essa notícia, né, esse fato lamentável, Emir? Esse é um governo que só fala para si mesmo e para os seus adeptos. Então, o momento em que o ministro vai ao Congresso é um momento de tensão, porque não tem justificativa, não tem explicações, né? Bom, basta dizer que acabaram liberando uma parte dos recursos que diziam que não existia a partir das mobilizações do dia 15. Então, uma coisa dessa, em que o Congresso devia ser a expressão do povo, não apenas dos parlamentares que estão lá, presidente da UBS, presidente da UNE, tomou essa atitude e acabaram usando a violência contra eles, né? É a expressão mesmo da relação desse governo com os movimentos populares. E estão agora no pânico da mobilização do dia 30, né? Porque pode ser maior do que a anterior, liberaram recursos para tentar diminuir a mobilização, agora não dão explicações, não tem o que falar. Porque não é só o corte de recursos, né? Não é só corte de recursos, tudo que estão fazendo com a educação pública no Brasil. Direitos dos trabalhadores e educação pública são vítimas privilegiadas desse governo troglodita que está aí. Perfeito. Deixa eu comentar que os parlamentares do PT, do PSOL, denunciaram a violência, mas aquela parlamentar meio estranha que se revelou agora que ela faz parte da bancada do Jorge Lemann, a Tabata, ficou quietinha. Quer dizer, na hora de polemizar com o ministro, tudo mais, protagonizou, agora nem sequer levantou a voz para denunciar essa violência contra os líderes do movimento estudantil. Certo, e Mira, agora vamos para o México, né? Agora aparecem já os primeiros conflitos internos no governo de López Obrador. Pois é, dadas as circunstâncias atuais, dificuldade de relação com um governo como o do Trump, aquela fronteira toda, né? Sabe aquela famosa frase, pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? Porque a Revolução Mexicana tinha brigado com a Igreja Católica e o Vaticano, e além do mais que a fronteira norte-americana, e com governantes como o Trump. Então ele está indo bem. Problemas com os movimentos populares, porque ele está com dificuldade de conviver com as enormes caravanas de imigrantes de Centro-América que passam pelo país, está tentando limitar, regulamentar. E, por outro lado, ele fez um referendo para construir uma estrada que vai do Pacífico ao Atlântico, vai passar por zonas que o movimento indígena considera que não deviam passar. Houve um referendo, ele ganhou, mas tem uma mobilização também aí contra ele. Agora tem conflitos internos, né? Primeiro, um dirigente regional liga com interesses econômicos explícitos, foi acusado de favorecer suas próprias empresas. É um tema menor. Mas depois, quem dirigia o Instituto Nacional de Segurança Social renunciou, acusando as autoridades econômicas de asfixiarem o trabalho social deles, e renunciou ao governo. Imediatamente o López Obrador colocou o subsecretário para substituí-lo, mas esse que renunciou é um senador que vinha do PAN, vinha da direita, aderiu ao governo, mas tem essa tensão interna entre a prioridade das políticas sociais e as dificuldades para equilibrar as contas públicas. É um primeiro conflito interno que o López Obrador enfrenta desde que ele assumiu em 1º de dezembro do ano passado. Emir, agora vamos para a Colômbia. Dirigente importante das Farc disse que foi um erro entregar as armas, Emir. Pois é, um conflito aberto. Ivan Marques, o principal negociador dos acordos de paz, vocês sabem que as Farc tem uma bancada de 10 parlamentares por 2 mandatos, sem precisar ser eleitos. Ele não assumiu, desapareceu e passou a criticar
a fazer autocrítica do próprio acordo de paz. E disse expressamente isso, que sem as armas na mão não tem capacidade de resistência. E já há mais do que 200 dirigentes que se acolheram ao acordo de paz e foram mortos. É como que conclamando a romper esse acordo. E apareceu hoje declarações do Timoshenko, que é o líder do partido reciclado das Farc para a legalidade, rompendo abertamente com ele, dizendo que é uma atitude aventureira, que tem uns problemas, mas que não tem direito de fazer isso, devia ter ficado no Senado e que não dá para voltar atrás. Na verdade, as Farc saíram derrotadas, porque elas tinham sido derrotadas já na repressão do governo Uribe. Quando negociaram em condições de fraqueza. Lançaram o Timoshenko candidato a presidente da República, ia ter poucos votos, ele por problema de saúde se retirou, não lançaram outro, e na eleição parlamentar as Farc tiveram 85 mil votos, quer dizer, um isolamento popular grande, e sem a capacidade de mobilização militar que eles tinham anteriormente. E agora uma ruptura entre os dois principais dirigentes, Timoshenko, por um lado, pela continuidade do processo de paz, e o Ivan Marques pela ideia de romper com esse processo, considerando que o Estado não assumiu, não garantiu os acordos que tinham sido estabelecidos, especialmente a vida dos militantes. Muito bem, agora vamos para a Argentina. Emir, como é que você está vendo aí a cobertura jornalística, né, sobre o julgamento da Cristina Kirchner? Na hora que ela fez essa operação política e uma aposta dela em lançar um outro candidato mais moderado, caminhar para o centro e ela ficar de vice, protagonizando o cenário político, veio a primeira situação em que ela teve que comparecer a um tribunal, ouvir sentadinha a leitura de 100 páginas do processo contra ela. Eles queriam um espetáculo televisivo mais marcante, né? Porque estão presos um ex-ministro dela, vários secretários. Bom, agora parece que deu uma travadinha. Você pode repetir só, Emir? Desculpa, deu uma travadinha aqui no Skype. Para quem está acompanhando pela TVT e também para quem está acompanhando no rádio, o som do Emir ficou prejudicado nesse momento. Mas vamos só retomar esse final aqui, Emir. Tá bom agora? Tá bom, agora tá. Pode falar já, tranquilo. No momento que a Cristina protagonizou grande operação política, passou a ocupar o centro do cenário político, lançando um candidato mais moderado para ganhar aliados ao centro e ela ser candidata a vice, teve o primeiro processo público com ela, teve que comparecer a um tribunal e ouvir sentadinha lá a leitura de 100 páginas desse processo. Mas eles queriam uma coisa mais espetacular, porque lá está o ex-ministro dela e vários secretários de obras públicas acusados de corrupção, que ela não tinha mais visto, ela não saiu a defendê-los, quase que implicitamente aceita que estão comprometidos com irregularidade, mas eles ficaram na primeira fila, ela ficou na terceira fila, queriam que ela aparecesse de cara e ao lado deles, como que para comprometê-la com a imagem deles, né? Mas ela ficou lá para trás, foi desagradável ter que ficar ouvindo aquilo, ela pediu que não houvesse manifestações de apoio na rua, como no momento anterior que ela fez uma declaração. E, por outro lado, as primeiras pesquisas mostram que a operação eleitoral teria sido bem feita, né? Ela tem praticamente a mesma votação, a chapa atual, com aquela que tinha com a Cristina na cabeça. O governo está numa situação difícil, fortalece a ideia do Macri não ser candidato e lançar a Juliana Vidal, que é mais jovem, menos comprometida com o fracasso do Macri, mas não teve ainda repercussão no governo essa jogada dela. E ela sai dessa parada aparentemente bem, sem que tivesse aquelas fotografias dela ao lado do ministro acusado de corrupção e dos secretários que foram dela. Então, começa o processo eleitoral abertamente, numa situação favorável para a nova chapa que a Cristina lançou. Perfeito. Tá certo, Emir. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você.